Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Dados Cast. Eu sou o Daniel, sou o CEO da Bianalytic e hoje tenho dois convidados muito especiais para batermos um papo sobre transformação digital e maturidade organizacional. Para me ajudar nesse papo, tenho como co-host meu querido amigo e colega de trabalho, Cláudio Lima. Bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Lima, sou sócio aqui junto com o Daniel da Bianalytic, sou um dos responsáveis pela parte comercial e tecnológica da Bi. E hoje a gente vai falar com a Carla um pouco sobre essa, como o Daniel mencionou, de tecnologias emergentes, maturidade digital, como se classificar uma empresa. E dou as boas-vindas a Carla. Carla, prazer em recebê-la aqui junto com o Daniel no podcast. Bem-vindo. Obrigada, pessoal. Eu sou a Carla, sou Head de Unidade de Negócio aqui na Topdesk. Eu foco no segmento de saúde e educação. Eu tenho background de marketing digital e estratégia digital um bom tempo. Entrei aqui na Topdesk pelo marketing, mas agora estou à frente da equipe de venda, buscando, enfim, evoluir empresas. Bem-vinda, Carla, ao Dados Cast e não vamos mais perder tempo, vamos para o nosso episódio. Carla, bem-vinda ao Dados Cast e para a gente poder começar esse papo, essa conversa, eu ia pedir para você contar um pouquinho da Topdesk, né? Claro, obrigada, Danilo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. A Topdesk é uma empresa de Service Desk, então o nosso core é tratar de tickets, incidentes, mudanças, tudo no base do ITIL e do ITSM. Legal. Eu imagino que vocês, por estarem direto na operação do time de TI, né, deve ter uma boa visão do panorama de como é que tá esse processo de transformação digital dessas empresas, né? O que você tem observado, assim, em termos de transformação digital por dentro da área de TI nessas grandes companhias? Legal. A área de TI é a porta, né, do Topdesk, então, pensando que TI olha muito para a tecnologia e trabalha diretamente ligado com isso, está sempre buscando alternativas para melhorar os processos e o dia a dia da empresa. A gente vê, enfim, tem diversos níveis de TI, né, diversas empresas que estão buscando essa melhora desse processo, enfim, essa evolução tecnológica. Então, como aqui na Topdesk, o meu segmento, eu trabalho muito direto com saúde e educação, que são segmentos diferentes, então o TI acaba sendo muito diferente, muito diversa, né, na questão de maturidade, na questão de abrangência no digital e na tecnologia. Então, o que a gente vê é líderes de TI, gerentes de TI, buscando melhorar com o uso da tecnologia. Então, a gente vai falar um pouco mais lá para frente sobre os pilares, né, de toda essa transformação digital, que não é só a tecnologia é uma ponta, mas eles estão buscando nivelar tudo isso que permeia, né, esse mundo de tecnologia e área, gestão, por aí vai. Legal. Muito disso, né? E acompanhar esse processo, imagino que vocês estão bem por dentro, mas entender a diferença daquele TI, que é o TI que é meio resolutivo, né? Ele tá ali para atender ticket, já passar para um momento que eu imagino que você já aponta, e a gente vai falar já um pouquinho sobre maturidade de transformação digital dessas empresas, mas aquele TI que de fato já é uma ponte de inovação dentro das companhias, né? Tem uma visão mais estratégica, né? Perfeito. Está alinhado em não só em atender os chamados das outras áreas de negócio, mas acaba sendo uma área de negócio que apoia na execução da estratégia. Sim, e na evolução da empresa. Esse é onde todas as áreas de TI querem chegar, então é aquele ponto focal, sabe? Tipo, a gente quer mirar ali que a gente quer chegar, mas na realidade a gente vê um outro cenário, sabe? Vê empresas ainda que não sabem como chegar ali e que acaba lutando de forma como eu faço para chegar? Como a tecnologia, é começar a comprar ferramenta, aderir novas formas de fazer. Então a gente vê que a realidade é um pouco diferente do que as pessoas colocam como utopia, sabe? Desse ponto que a tecnologia pode ajudar e que a gestão de TI quer chegar, sabe? Então a realidade é um pouco diferente, mas a gente está aqui para ajudar de alguma forma. Boa. Carla, e com base na tua experiência, o que você observa em termos de práticas de sucesso, né? O que separa das empresas que ainda estão nesse processo inicial de maturidade em termos de transformação digital para aquelas que já conseguiram e estão bem mais avançadas nesse processo? O que você tem observado que funciona e o que não funciona?
Olha, é aquilo que eu comecei a falar. A gente vê aqui, então, a Topdesk tem alguns processos de como a gente medir a maturidade, né? Então, assim, na hora de fazer o onboard da nossa ferramenta, que é uma ferramenta tecnológica, mas que tem por trás um guia de boas práticas, é nivelar esses pilares. Então, assim, a tecnologia ela não anda sozinha, a tecnologia por trás dela tem pessoas, tem cultura, tem diretoria, enfim, o mindset da empresa em si. Tem os processos também que estão ali ajudando na aderência da ferramenta, até no desenvolvimento da ferramenta em si, mesmo que seja uma ferramenta que não é personalizada, mas ela precisa do processo e do entendimento de como você roda para ela conseguir te dar um retorno do investimento. Dentro também o serviço, né? Você tem tá prestando serviço para outras pessoas, então tem áreas, às vezes áreas externas, que você acaba também tendo que monitorar, e a eficiência, e, enfim, tem várias coisas que permeiam esse onboarding da tecnologia, sabe? Não é só a gente comprar a ferramenta e falar assim, bom, agora eu evoluí, agora eu tô dentro do digital, sabe? Mas tem outras coisas também que a gente precisa olhar e ponderar na hora da escolha. Legal. Sua fala me lembrou muito de uma realidade que a gente encontra muito aqui na Bioanalytic. A Bioanalytic a gente olha muito para a área de dados das empresas, né? Então é muito a interface TI e negócios. E a gente tem esse contato direto com essa questão da mudança, onde a área de TI está começando a querer sair e virar uma área mais estratégica para o negócio. E o que a gente vê muito o primeiro passo deles é realmente essa questão da escolha da ferramenta, mas a área de TI só consegue dar um passo de se tornar estratégica quando ela entende que o negócio dela é potencializar o trabalho das pessoas, na verdade, né? Então, trazer as pessoas para dentro da área de TI e fazer com que o produto final da área de TI, seja tecnologia, soluções, arquitetura, infraestrutura, comece, na verdade, a não ser mais uma área de suporte, mas uma área que potencialize o trabalho das outras pessoas, né? E aí a gente começa a ver dados, enfim, Big Data e automações também que acabam ajudando muito nesse processo. E que enraiza, né, Daniel? Enraiza essa cultura, como até que ela falou, nas outras áreas. Pode começar nas áreas mais atreladas à tecnologia, mas depois que a área B vê que a área A está crescendo mais por uma nova ferramenta, ou por uma nova metodologia, aí a área B vai pensar, pô, tô para trás. O que é que está faltando para eu estar andando nessa mesma velocidade? Né, Carla? Isso, até complementando isso, a sua fala, esse local onde as pessoas de alta maturidade estão, são quando o TI passa a ser aquele reativo e passa a ser o exemplo. Então, assim, a fonte de inovação, a fonte de consulta, fala, nossa, isso foi muito legal que o TI fez, me ajuda, quero fazer aqui também. E um outro ponto que você falou, que é muito interessante, é a questão das empresas que vocês têm contato, né? A visibilidade que esses números, que esses dados trazem para a empresa, o como a área de TI pode se vender para fora, sabe? Então, assim, expandir, olhar, conseguir metrificar que, assim, sem dados a gente é completamente cego, não tem direcionamento, enfim. Eu vejo que essa área de TI de sucesso e que consegue ter uma alta maturidade, ela está nesse caminho, sabe? Né? Nessa posição estratégica, não só de apagar fogo, não só de ser reativa, mas sim de ser exemplo, de ser ponto focal de abrangência tecnológica, sabe? Então, assim, olha, eu sei que o TI vai me ajudar, eles sabem, eles têm solução, eles estão fazendo legal lá, e eles podem ajudar a nossa área também a evoluir. É isso aí que você falou, cara, é interessante porque às vezes o time de tech tem essa conotação de estar sempre atolado, sempre com backlog gigantesco, sempre apagando incêndio, mas o foco e, na verdade, a maior oportunidade que você tem que ser dedicada, de fato, nessa inovação, né? Tá antenado com as novas tecnologias, tá próximo junto com o time de inovação, buscando novas implementações. Mas eu já ouvi demais, né? Daniel também dizendo assim, o time de TI está com uma velocidade de vazão baixa porque está tudo no atolado e a demanda de setores A, B e C e ninguém sabe o que é que tem que priorizar e vira um estereótipo. Só que um estereótipo que, na verdade, tem que dar uma reviravolta, né? Que, na verdade, não é a boa prática. Sim. Sim, eu acho que assim, para sair desse cenário é aquilo que a gente está conversando muito, sabe? É entender o momento da empresa, porque não basta só a gente chegar com uma tecnologia e a empresa não está
não tá no momento certo, não é aquilo que vai dar o retorno do investimento para ela, sabe? Então, assim, ter esse autoconhecimento do que de real é a necessidade da empresa, o que vai ajudar nesse momento a evoluir e passar para o próximo nível. Muitas vezes, em algumas TIs, não é nem o momento de colocar tecnologia, mas sim para olhar para o seu processo, olhar para a sua equipe, entender, mapear e desenhar processos mais efetivos, para depois começar a colocar uma ferramenta que possa apoiar. Aí depois, sabe assim, um passo de cada vez e muito assim, pé no chão, porque tecnologia todo mundo gosta, né? Enfim, ter o melhor celular, ter os melhores computadores, e assim, a gente quer sempre, a gente é muito seduzido por isso, né? Mas também tem que entender se você consegue usar daquilo, né? Então, é um ponto para levar em consideração. Não é a ferramenta que vai fazer, que vai resolver tudo na vida da empresa, né? E é isso que você falou, de entender o passo é muito importante, porque, enfim, para cada etapa dessas existe uma estratégia diferente, né? E aí tem uma conversa que a gente teve muito com o pessoal da Top Desk, né? Somos parceiros aqui, estamos sempre conversando, então time de marketing, time de consultoria de vocês também, com o nosso. E acabamos percebendo que essas empresas elas precisavam de uma ajuda para entender onde elas estão nessa jornada, né? Então, como que elas... E entender o cenário atual, como você falou, é a primeira etapa desse processo. Para entender, de fato, como que você consegue avançar ou não. E a partir disso, acabamos de montar, em conjunto, né? Então, a Benalytica Top Desk, montamos um teste de maturidade digital. Basicamente, é uma ferramenta onde você, como gestor da tua empresa, consegue preencher os dados lá com base em informações sobre o teu processo de negócios, a sua área de tecnologia, em que momento, como que você ainda está contribuindo com os resultados de negócio da tua empresa. E a partir daí a gente consegue te dar insights sobre o que você poderia fazer para mudar esse cenário, para avançar nessa jornada, né? E aí o legal é que esse teste ele tem 4 grandes níveis, né? São as empresas tradicional, são as empresas que têm aquele sistema legado, processo defasado, com pouco uso de tecnologia, e que tem dificuldade de implementar melhorias através da área de TI. O outro ponto é a empresa emergente. É aquela empresa que ela já começa a sair um pouco desse cenário, ela já começa a se modernizar em alguns aspectos, mas só realiza mudança de fato quando a dor chega, né? Quando o problema chega. Então ela começa a trazer inovação, mas ela é inovação reativa nesse sentido. E aí, por causa disso, dessa reatividade, elas não conseguem superar esse processo de disrupção. Uhum. Terceiro pilar, o competitivo, né? Quando a empresa ela já tem um roteiro, tem um planejamento de onde ela quer chegar, de como que ela está efetivamente posicionada no mercado. E ela já tem bem definidas as estratégias que ela precisa fazer para avançar nesse nível de maturidade. Mas é um processo em que ela já tem ciência do que ela precisa fazer, ela já tem um plano de ação, mas ela ainda está avançando nesse processo. E o último passo são as empresas maduras, né? São empresas que já existe um roteiro de transformação bem estabelecido, e conduzem a mudança já conforme necessário, porque o processo de transformação digital dela já está bem operante, né? E aí, enfim, acho que isso é uma solução muito legal, porque a gente vai ter a oportunidade de ajudar várias empresas a se identificarem um pouco melhor nessa jornada, né? E aí esse passo de diagnóstico é um passo que você falou que é realmente fundamental, de autoconhecimento das áreas de tecnologia também, né? Como que você enxerga essa questão, Carla, do teste? Esse teste ainda ele é muito usado aqui na Top Desk, né? Sim. É um pouco diferente desse contexto que a gente está colocando aqui, mas com as dificuldades e essas questões muito, muito parecidas, sabe? De níveis, de evolução. Eu vejo, como eu já falei, que a gente precisa saber onde a gente está para saber para caminho, né, para evoluir, enfim, insights para a gente evoluir. E eu vejo uma coisa muito interessante, você falando, né, dos níveis tradicional, emergente, e geralmente existem empresas que elas já nascem em alguma dessa maturidade, muito Sim. pelo segmento que ela está, muito pela a situação que ela está, né? Então, assim, não dá para vincular a maturidade de uma empresa, maturidade digital, a maturidade tecnológica, com outras coisas, sabe? Então, assim, às vezes empresas muito grandes, por exemplo, a gente tem aqui muito forte o segmento da indústria, e o segmento da indústria já nasce muito grande, mas sim, elas são empresas tradicionais, empresas que ou tradicionais ou emergentes, porque elas acabam, o foco delas é outro. Agora, se você for ver fintechs e bancos, eles já nascem
tecnologicamente mais maduro, porque faz parte da operação deles. Então, cada empresa aqui, ela precisa ter esse autoconhecimento de se descobrir, de se entender, de olhar para a sua situação, para a sua equipe, para conseguir entender aonde que ela tem que evoluir e qual o caminho que ela pode seguir para ter melhores retornos de investimento, sabe? Quando você compra uma ferramenta, quando você resolve aderir a uma tecnologia, a gente tem que pensar isso como um investimento e a gente tem que entender os porquês que a gente está tomando essa decisão. Então, às vezes, dar um passo para trás, olhar para algum outro ponto que não seja tecnologia, pode ser muito mais efetivo do que realmente ir para esse caminho da tecnologia, sabe? E uma coisa que eu acho que faz todo o sentido e toda a diferença é a questão de engajamento de stakeholders. Então, se vier uma decisão ou se vier uma tecnologia nova, que essa diretoria e que esses líderes estejam bem aderidos, porque a gente entende que tem a parte cultural, tem a parte de pessoas que estão por trás da tecnologia, né? Então, se a gente não tiver tudo isso muito andando aos mesmos passos, acaba que o retorno do investimento demora um pouco mais para vir. Perfeito. E esse é o grande passo, né? Assim, você mencionou muito um caso da comparação entre a indústria tradicional e das nativas digitais. E acho que a grande questão aí não é um segmento que você nasceu, de fato, é entender em que nível seu mercado está também. Porque, num nível em que o mercado, por si só, já está nivelado num nível de transformação em que a gente fala que ele não é tão avançada, e isso não é um problema, mas se seu nível de mercado ainda está naquele cenário, tá tudo bem, você precisa estar evoluindo, você precisa estar à frente dos seus concorrentes, mas entender, por exemplo, que a indústria ela não vai ser uma fintech e tá tudo bem, né? E tá tudo bem você tá seguindo esse processo. Total. Às vezes eu tenho a impressão, apesar de eu não entender muito do setor industrial, mas que o custo de aquisição para uma tecnologia de ponta nessa área talvez seja mais caro. Sim. Porque existe até sensores e tecnologias físicas que têm que ser distribuídas por mais de uma localidade. Então, isso gera uma burocracia, esforço e custo bem maior do que, às vezes, uma empresa de software que pode ser criada dentro de uma garagem de casa, né? Peguei situações extremas, mas acho que isso influencia um pouco na hora da decisão também. Semana passada eu estava visitando um cliente nosso, que é uma indústria, e a conversa foi justamente essa, né? Tem grande parte dos equipamentos deles em que são sensorizados com IoT, com análise de dados em tempo real, então... Basicamente, o cliente faz um pedido e o pedido já vai direto para a máquina, não passa nem por um processo de planejamento da produção humano. Mas tem outras máquinas que o investimento, realmente, eles entenderam que não valia a pena. E porque, como o Claudio falou, estamos falando de milhões, assim, em termos de investimento nesse sentido. É muito mais complexo de você fazer esse tipo de investimento na indústria do que, de fato, numa empresa de tecnologia, né? Mas tem um ponto que você falou que me chamou muita atenção. E quando eu paro para analisar, assim, tipo, quando a gente elencou as características de uma empresa tradicional, e aí você mencionou muito essa questão da mudança cultural, do apoio, do engajamento dos times, e eu acho que esse é o grande passo para você, se você se encontra no nível tradicional, acabar avançando nesse processo, né? É engajamento e é reconhecer que essa mudança ela precisa ser feita. Então, o primeiro passo, eu acho que é muito esse. Eu concordo muito com a tua fala. E é muito antes de estar pensando em tecnologia, é realmente engajar o time, fazer um planejamento estratégico alinhado com a área de business para que você possa avançar ali, né? Para onde que eu vou? Não é sair fazendo de qualquer jeito. Meu concorrente X, uma empresa de um segmento parecido com o meu está usando isso, eu vou sair copiando também, né? Então, acho que isso é uma etapa muito importante para você poder avançar. O que você imagina também que pode ajudar a empresa de um nível tradicional, né? Aquela empresa que ainda está com sistemas legados, com sistemas... enfim, sistemas bem, tecnologia um pouco antiga, dar o primeiro pontapé, assim, o pontapé inicial para avançar nessa jornada. Eu entendo muito mapear os porquês, sabe? Antes de tomar uma decisão, ter muito claro do seu objetivo e dos porquês que você está fazendo aquilo, sabe? Muitas vezes a gente vê a adesão tecnológica como, sabe, um frenesi, não, eu preciso porque tá todo mundo fazendo. E muitas vezes não para-se para pensar nesses porquês, nessas etapas que tem que passar, né? É uma evolução, e uma evolução ela é feita de pequenos steps, né? Um exemplo até muito interessante que a gente tem
foi a pandemia. A pandemia, ela fez a gente ter uma aceleração digital muito grande. Então, assim, a gente acabou fazendo as coisas muito rápidas, porque precisavam ser feitas, as pessoas não estavam mais no escritório. E depois de anos, a gente para olhar, né, sim, 2 anos depois, né, quando a gente começou a voltar e estabilizou as coisas, a gente começa a olhar e fala assim, nossa, a gente tomou a decisão muito rápido, mas poderia ter sido feito de uma outra forma, e validar essas coisas. Então, assim, tudo que não é pensado, não é validado, não é ponderado, acaba que tem um retrabalho e isso acaba demandando mais tempo e mais energia da empresa, e às vezes as pessoas acabam perdendo aquela crença, né, que tu fala, nossa, acreditava tanto nessa tecnologia, nessa forma de fazer, mas não deu certo. Mas por que não deu certo? Foi muito bem pensado, foi muito bem analisado pela diretoria, pelas pessoas que estão na operação. Então, a adesão cultural e a adesão das pessoas passa também por dar a visibilidade dos motivos dessa decisão. Então, assim, não fazer um muito... não, é porque a gente acha que é o que está na moda, é a tecnologia da vez, vamos comprar, vamos aderir, que vai ser a mudança, né? Aquele Sim. investimento que vai fazer a diferença, mas muitas vezes não pararam para pensar nos porquês. Isso que você falou é muito importante. Estava lembrando de uma conversa que eu tive com um cliente da gente, que ele estava contando muito sobre a questão da pandemia, né? Uma rede de varejo, e aí veio a pandemia, fecha tudo, 100% para online, vamos dar nossos pulos aqui porque a gente precisa de nada. Um e-commerce que respondia por 20% do faturamento precisava responder agora por 80%. Isso e um mês pro outro. E aí fizeram uma mudança 100% e quando a pandemia foi passando, quando o nível de abertura foi aumentando um pouquinho das lojas do comércio, eles perceberam que eles precisaram justamente fazer o cenário inverso. Então, voltar a chave para o físico ainda era muito relevante para o negócio deles. E aí, Sim. foi muito disso, né? Talvez na urgência lá, os porquês não ficaram bem definidos, né? Tipo, em termos de estratégia de negócio. Foi uma execução muito... E é normal. Enfim, ninguém estava preparado para o que aconteceu aqui, né? Ninguém. Mas é um exemplo legal para a gente ter de histórico, sabe? A gente teve essa mudança abrupta e a gente viu como é que foi feito. Se a gente começasse a tomar as decisões muito mais pensadas, de forma mais maturada, a gente vai conseguir ser proativo nessa questão. Então, pense essas empresas que tiveram que sair do cenário físico e ir para o cenário virtual muito rapidamente. Se elas tivessem começado com esse processo de maturação, que lojas maiores, varejos maiores, eles estavam um pouco antecipados com essa questão. Então, para eles, não foi um gap, eles não tinham que virar de um dia para a noite tudo. Então, assim, é óbvio, também teve outros pontos que eles tiveram que se adaptar muito na questão da logística, de entregar muito mais rápido, do atendimento, enfim, eles tiveram outros pontos também de maturação, mas de fazer tudo essa troca, né, físico e virtual muito rápido, ela acaba demandando muito mais esforço e você acaba deixando muito mais brechas quando não tem algo gradativo, né, que enfim, Sim. Uma evolução mais gradativa. Isso aí é a maior importância de não ser reativo, né, nessa questão da tecnologia. E aquela experiência, Carla, que você mencionou, de talvez ter um passo para trás porque deu errado, por N motivos aí estratégicos, de tempo, de correr. Isso aí é muito importante porque eu já vivenciei algumas empresas que já tinham um certo nível de tabu e depois que tentaram, deram errado e voltaram para trás, o tabu só duplica e retriplica. E a partir daí, uma nova tecnologia de novo para vender e criar toda aí essa nova cultura vai ser 2 vezes mais sofrido, né? E hoje, na velocidade que a gente está andando, isso não está muito mais com a margem de erro. A gente tem que pensar 2 vezes, não. Tem que agir rápido e tudo. E eu também já tinha percebido um pouco desse tabu que existia antigamente na área de inteligência artificial. Muita gente não acreditava que a inteligência artificial era algo factível, que o machine learning... veio para ficar, né? Pois é, e o GPT quebrou tudo isso. O chat GPT quebrou em questão de 6 meses todo esse estereótipo, todo mundo começou a usar e revolucionou em questão de 6 meses o que já vinha 3, 4 anos discutindo, né? Então, de fato... Mas isso muito por nossas experiências, né? Enfim, Sim. Quem nunca tentou conversar com a Siri e ela não respondeu? Enfim, a gente tem histórico, né? Então, quando você acaba tendo histórico, você leva aquilo como
não vai evoluir, a gente já chegou num ponto que não tem como ficar melhor, né? Mas eu acho que, e esse é outro ponto, o ChatGPT, ele chegou de uma forma que a gente não esperava, tanto que eu vejo empresas agora comprando o ChatGPT para usar dentro da empresa para que outras empresas não tenham acesso, né, às pesquisas, e montando o seu próprio, enfim, investindo fortemente nessa questão. Machine Learning também é algo que realmente veio para ficar. Então, mas também pensar no retorno de investimento, né? Então não adianta a gente não estar na maturidade para ter esse tipo de investimento e querer, enfim, abraçar essas tecnologias, sendo que o retorno do nosso investimento vai demorar um pouquinho para ter, né? Para acontecer. Então, ponderar essas questões também de quando. Boa. E aí, vocês tocaram num ponto interessante, que é justamente o que diferencia as empresas tradicionais do emergente, né? Avançando um pouco no nível do nosso teste. E a gente fala muito que o emergente são aquelas empresas que já iniciaram esse processo de modernização, mas ainda seguem com um certo nível de reatividade. Então, implementei uma solução, mas implementei porque meu chefe pediu. Mudei o RP, mas mudei porque a área de negócio pediu. E é muito de entender também o papel de que a área de negócio, muitas vezes, ela acompanha as tendências de mercado, mas ela de longe não é a melhor área de negócio para tomar decisões com base em soluções de tecnologia também, né? E aí, não sei se vocês observam, mas o que você tem observado assim, em termos das empresas emergentes? Né? Como é que elas estão nesse processo de sair dessa área da reatividade? O processo ele já começou, mas ainda estão muito no famoso, tipo, attend ticket, enfim, que eu acho que é uma área que... imagino que os clientes, eles devam entrar alguns nesse cenário para vocês e a partir daí eles vão avançando com o uso da ferramenta de vocês, que é bem completa, por sinal, né? Sim, eu vejo que esse nicho emergente, né, essas empresas que já estão nesse nível emergente, eles já quebraram uma barreira. Então, assim, isso já facilita muito, porque eles já saíram daquela inércia, sabe? Então, eles sabem que eles têm uma dor, eles sabem que eles vão conseguir evoluir se eles conseguirem, enfim, equilibrar. Então, assim, eu vejo lá no começo, quando a gente estava falando que é o equilíbrio dos pilares que a gente tem que envolvem a tecnologia. É uma conscientização, é um trabalho muito forte com a cultura, né? Então, o apoio do RH, o apoio da liderança, é nesse ponto que as pessoas vão conseguir sair dessa questão de emergente. Eu vejo que a reatividade ainda está muito ligada muitas vezes ou a processo, ou a centralização, ou a gente vê que essas empresas ainda ficam muito dependentes de um funcionário ou de uma área específica, e elas não deixam as coisas abertas, sabe? Então, assim, eu não consigo criar uma expectativa em você. Então, assim, olha, você abriu um ticket aqui e a expectativa de atendimento em 2 horas. Entender, automatizar. Então, assim, a parte do emergente, ele já quebrou, já pulou um nível, mas ele ainda tem que trabalhar com essa questão de automação, de processos, ainda que ainda não estão maduros o suficientes para que ele consiga avançar para o próximo nível e sair dessa reatividade. Eu acho que esse é a principal mensagem do emergente, a reatividade. Perfeito. E aí a gente entra num cenário já um pouco mais avançado, né? Das empresas que são, de fato, estão num cenário mais competitivo. Elas já têm um planejamento, elas já começaram a implementar as soluções um pouco mais avançadas, aí já começam a pensar um pouco mais no Analytics, no BI, em construção não só na implementação de RPs, mas ferramentas mais analíticas, mais relacionadas ao negócio. Mas elas sentem a grande dor de entender, acompanhei o nível do mercado, né? Estou nivelada. Para onde é que eu vou para o futuro? E aí entra muito nessa questão do que o Cláudio falou, né? Vou testar tecnologias emergentes, ChatGPT, inteligência artificial, enfim. Para onde que eu vou? Eu acho que esse é um cenário que ele é muito perigoso para mim. Claro, sair do tradicional para emergente é o mais difícil de todos, porque dá aquele primeiro passo, né? Tipo assim, quando você tá parado e começa a entrar em movimento, a própria lei da inércia já fala que você vai ter uma resistência muito maior a seguir esse processo. Mas começo a entender agora que, tipo, já tô nivelado, meus processos já estão bem aderentes, já tô com um nível de tecnologia legal, para onde eu vou
em termos de inovação. E aí pensar já não mais em correr atrás do mercado, mas ir além dele, né? Dar esse espaço a mais. E aí é uma área que, ao meu ver, é um quadro em branco. Porque você pode acompanhar a tendência, você pode fazer adoção de novas tecnologias, mas isso pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, né? É um cenário em que você começa a ter um maior nível de incerteza nas decisões que você toma. O que vocês veem nesse cenário? E mais uma, Carla, só para emendar na do Daniel. Eu posso afirmar que a grande minoria das empresas estão nesse estágio? Ou é algo meio polêmico também de falar? É bem polêmico, porque eu vou começar com a sua. A última pergunta vai ser a primeira. É bem polêmico porque aqui eu tenho diversos exemplos, diversas empresas de nome, de mercado, sabe? Que você, enfim, vai no shopping e fala, nossa, essa empresa. E ela não é uma empresa madura, sabe? Ela ainda não está nesse... Talvez esteja no nível competitivo, mas muito mais para o emergente do que para o competitivo. É muito difícil você de fora conseguir mapear essa maturidade. Ela está muito dentro da empresa, ela está muito... Só quem está lá dentro e vive o processo e vive a empresa no dia a dia consegue dizer o quão madura ela é ou não. E falando um pouquinho agora do nível competitivo, eu vejo que ele conseguiu estabelecer muito o interno, ele tem tudo muito bem resolvido sobre o core dele e tudo que envolve sabe, o mundo dessa empresa. E agora, nesse momento, como você mesmo falou, Danilo, para ela olhar para fora, ela precisa olhar na qualidade do atendimento, na qualidade desses processos, então ela precisa quantificar e qualificar essas interações. E aí que eles começam a coletar insights por números. Então, nesse nível do competitivo que entre essas ferramentas, esses números, ou a cultura data-driven, vai ajudar a entender aonde você tem que melhorar. Então, olhar os números e obter os insights dele. Então, assim, número por número não agrega, mas sim você tem que saber o que buscar ali, sabe? Então, assim, olha, eu estou monitorando, eu estou vendo, tem a questão da qualidade, tem a questão de tempo de atendimento, o que eu posso melhorar? Olha aqui, eu poderia ter reduzido, trazendo para o mundo Top Desk, eu poderia ter reduzido todos esses chamados com um item de conhecimento. Então, assim, olhar para isso e conseguir resolver as questões antes que elas cheguem a ser um problema, sabe? E com qualidade, de forma humana. Uma coisa que a gente tem que colocar no paralelo, assim, a tecnologia sem o lado humano, ela é fria. Então, assim, ter esse olhar humano para as coisas, conseguir balancear esse mundo. Então, assim, um chatbot, quem já não ficou horas e horas parado numa URA, que era um looping sem fim, sem conseguir falar com atendimento humano? Gente, e isso é tecnologia, isso é adesão a um omnichannel, mas sem eficiência, sabe? Então, olhar para a qualidade, olhar para todas essas interações e olhar para números, para entender o que mais que pode ser feito para você começar a chegar muito mais parte da operação estratégica, sabe? A partir do momento que você vai para o próximo nível, você já é visto de outra forma. Você olha como um parceiro estratégico e não mais como um investimento, sabe? Sim. Isso que você falou é muito importante, porque, na minha visão, a tecnologia está aqui para quebrar barreiras. A partir do momento que a tecnologia ela acaba virando mais uma barreira entre o teu cliente e você, isso é muito perigoso. Porque o teu cliente ele não vai ficar satisfeito com o nível de atendimento enfim, que não resolve o problema dele, né? Mas, por outro lado, se você também não consegue ter uma interação humana, enfim, ao ponto de que você consiga receber o feedback do teu cliente, isso é muito perigoso para o teu modelo de negócio. Teu cliente, ele quer falar com você o tempo inteiro. E se você não está disposto a ouvir, como que você vai tomar decisões estratégicas para tua empresa, né? Então, mas ela está aqui para dar eficiência à nossa operação. Então, tem que saber fazer bem feito, como você mencionou. E fazer bem feito não é fácil, complexo, mas é totalmente possível, né? Um fator interessante que eu acho que foi um outro podcast. Eu, particularmente, Carla, até falando um pouco de mim, e Daniel também, a gente é bem pragmático, gosta de coisa automatizada também. Se puder pedir no restaurante direto no aplicativo é melhor. Mas uma vez eu fui atendido num serviço cloud que a gente tem,
E em vez de ter que ir numa página de FAQ da vida, eles marcaram reunião comigo, uma cloud grande, e a partir daí realmente essa humanização tem mais impacto, porque no final das contas, e foi uma frase que eu ouvi e me marcou muito, nós somos seres sociais. Então a gente gosta de ter um contato com outras pessoas, de conhecer novas pessoas, de ter um pouco desse entendimento. Não é só resolver o problema às vezes, é você saber que foi entendido, que você foi escutado. Então, de fato, é o equilíbrio, né? Como o Daniel mencionou. E muitas vezes você só quer desabafar, e você não quer desabafar pro chat GPT. Não. Mas já fiz isso já, gente. Assim, a gente tem que conhecer até onde vai a tecnologia. Então, já explorei o chat GPT, enfim, para fazer diversas perguntas, sabe assim, psicologicamente falando, sabe? De quase uma terapia, mas, né, realmente não é o forte dele. Legal. E aí a gente começa a pensar agora também no próximo nível. E ele já, o nível maduro, pra mim ele tem uma grande tendência já, que é a coisa que a gente fala, né? Ele começa a analisar a mudança de uma forma muito mais pragmática. Que é de fato entender. Já tem um processo de transformação digital bem roteirizado, bem planejado. Mas eu não tô mais disposto a buscar grandes disrupções. Porque eu já tô muito maduro nesse processo. Minhas necessidades já estão bem atendidas e o que eu fiz eu tô fazendo muito bem feito. Como é que vocês veem? Tipo, eu vejo isso como algo positivo, mas eu me preocupo também com isso, mas eu acho que é um nível em que eu vi poucas empresas chegarem lá, né? Tipo assim, eu falo, quem sou eu para falar, por exemplo, de um Facebook, de um Google em termos de inovação? Acho que eles estão nesse nível. Microsoft, Salesforce, mais Topdesk, mas, cara, como que eu vou dizer para uma grande empresa de tecnologia assim, para uma grande empresa que tipo, já estou nesse nível maduro, né? Acho que esse é um ponto que ele é importante, porque você também não está mais naquela fase de sair atrás de qualquer loucura tecnológica, né? Você tem que ter mais pé no chão, até porque o impacto é muito grande do que você vai fazer. Mas tem que balancear essas duas coisas. Antes de Carla falar, eu queria até que ela validasse um pouco do que eu tenho noção, do que eu tenho imaginando, né, nesse conceito. Eu tenho a impressão de que uma empresa que está nesse nível de maturidade, ele já tem um próprio time interno para fazer esse tipo de testes com risco baixíssimo. Então, tem uma tecnologia que está tendo muita especulação, que pode ser ou muito bom ou muito ruim. Vamos testar. Não vai ter que dedicar tempo da operação. Tem uma equipe dedicada para isso. E que se der certo ou deu certo, se der errado, não tem problema nenhum. Não, é o que eu tenho impressão, né, Carla? Aí você fala aí. A gente vê empresas realmente, por exemplo, como o Facebook, que tem essa... Eles têm uma grande maturidade, eles nasceram no mundo da tecnologia, né, gente? Então, Sim. assim, eles nasceram no berço da tecnologia, então eles estavam muito imersos nesse mundo tecnológico e eles foram evoluindo e, enfim... E não só evoluindo, também olhando para o mercado e vendo assim, bom, se eu não sei fazer e aquela empresa sabe, eu vou comprar ela para conseguir o conhecimento e conseguir embarcar esse conhecimento dentro da minha empresa. O que eu vejo empresas, são realmente poucas empresas que estão nesse nível maduro, né? Elas estão num ponto que eu vejo elas abrindo o caminho, então elas que estão trazendo o que vem depois, e sendo inovadoras no ponto de ser totalmente disruptivas. As pioneiras, né, Carla? Oi? As pioneiras, nesse sentido. Isso, as pioneiras. E assim, mas muitas vezes também olhando para trás. Então a gente sabe que esse novo momento, né, que a gente vai ver, tipo, a metaverso que o Facebook está trazendo como promessa, foi algo que já aconteceu no passado, já foi tentado no passado. Então, mas que não foi tão efetivo. Será que desta vez vai ser diferente? Tem muita conversa e muito papo sobre isso, mas não sabemos ainda o que eles estão pensando com isso, sabe? Qual que é... Sim. A gente cria uma grande expectativa, mas não sabemos exatamente o que eles vão conseguir agregar na nossa expectativa, né? Até sair na prática vai ser só especulação. Então. Pode ser.
assim, não tem como saber ainda quais são os próximos passos do Facebook. Mas a gente vê também eles errando, a gente vê eles se arriscando, mas eu vejo que essas empresas maduras, elas são as empresas que são que trazem a inovação e a disrupção. Então a gente vê a Apple fazendo isso em um outro momento e conseguindo sustentar isso por um tempo, né? Enfim, ela conseguiu ser pioneira por muito tempo com a tecnologia que ela trouxe, mas também entrou numa estagnização, porque veio os concorrentes, aprenderam o que ela estava fazendo e conseguiram ultrapassar. Então, assim, sem causar polêmica, tá, gente? Porque eu sou Apple, mas às vezes eu acho que eles estão deixando um pouco aquém nessa questão de disrupção, sabe? De trazer coisas novas, porque a gente também está chegando num momento, no meu ponto de vista, que a gente está chegando nessa estagnação da inovação. Então, assim, que mais que vai ser o próximo passo? A gente teve uma aceleração muito rápida porque era tudo muito novo, mas também inovar ele demanda tempo e dinheiro, sabe? E são duas coisas que, principalmente o tempo, é escasso, né? É finito. Então, Total. eu vejo que essas empresas estão nesse momento, sabe? Eu concordo. E acho que você falou um ponto muito importante. Eles também erram, né? O próprio metaverso agora... Longe de mim querer afirmar que é um erro ou não, mas muito se discute sobre ser uma escolha um pouco ousada demais, né? Então o Facebook ele voltou um pouco atrás agora com essa questão e tá direcionando mais os seus esforços pro IA, né? Demitiu 90% do time do metaverso, tá focando mais na inteligência artificial deles também. Então, Sim. E tá tudo bem. Teste de acertos, né? E, Carlos, um fato interessante também que eu ouvi, o avanço da tecnologia está tão rápido que, às vezes, até quem é antenado não consegue acompanhar. Então, também já é um trade-off a se fazer também, que possivelmente Apple e outras empresas grandes devem estar se perguntando, pô, vale a pena eu implementar uma tecnologia tão de ponta se a turma ainda está aprendendo a da geração passada, né? É um trade-off também, né, que eu tenho enxergado. Sim. A gente está consumindo muito isso numa velocidade, enfim, jamais vista, né? Então, até que ponto realmente a gente vai conseguir aderir, né? Aproveitar, né, dessa... Então, assim, daqui a pouco a gente está com um celular que faz tudo. A gente daqui a pouco não vai nem precisar pensar, né? Tem um chat GPT para isso. Brincadeira. Mas eu vejo que a gente está nesse mundo, a gente está tentando conviver com tudo isso e até que ponto que realmente vai ter o retorno do investimento, né? Foi exatamente o que você falou, Cláudio. Até que ponto você embarcar essa tecnologia, por exemplo, no celular, ele vai ter o seu diferencial dele. E é aí que eles têm que ponderar e tomar as decisões, né? De forma mais estratégica. Pois é. E imagino que entender essa jornada, como a gente conversou anteriormente, ela é um ponto complexo, né? Um ponto difícil, mas é um ponto muito importante, como a Carla mencionou. Mas, na hora de você falar em transformação digital dentro das empresas, imagino que existem grandes barreiras, né? Entre elas, podemos falar sobre a resistência interna, então... e particularmente, tendo trabalhado já na área de TI, entender que muitas vezes o time de TI quer fazer, a liderança não compra, e aí também difícil de sair do lugar, não vai para lugar nenhum. Legado tecnológico antigo, né? Onde, se nem os bancos atuais, os bancões abriram mão do mainframe, quem sou eu para abandonar meu legado também? Então, enfim, entre outros desafios, né? Sim. O que você observa de carro, assim, tendo acompanhado muito de perto a rotina de algumas dessas empresas, como principais fatores de insucesso para esses casos nessa jornada de transformação digital, né, dessas empresas? O que você mais vê, assim, tipo, em termos de... Pô, essa que está sendo a pedra no sapato da área de tecnologia que está querendo trazer inovação para dentro dessas companhias? Olha, a gente falou duas aqui que são muito importantes, que é a questão da adesão. Então, assim, se você não tiver todo aquele trabalho de conversar, de falar, de dar os motivos pelo qual está sendo feito aquilo, deixar isso muito claro, da onde você quer chegar com essa adesão dessa tecnologia, muitas vezes as pessoas não vão usar, falam assim, não, é mais um processo, é mais um clique, mais uma ferramenta, e acaba ficando em desuso, e aí você não vai ter esse retorno do investimento que você fez. Outra questão que a gente já comentou e que eu acho muito importante é olhar para os objetivos da sua empresa, olhar o objetivo da sua área e falar assim, olha,
mapear muito bem o porquê, o que você está solucionando com essa tecnologia. Então, tendo em vista tudo isso, eu acredito que fica mais fácil, sabe? Então, assim, se você sabe que você precisa de uma ferramenta que vai te ajudar a dar visibilidade para as pessoas, que vai ajudar você a fazer um atendimento de melhor qualidade, se vai te ajudar a estar descentralizado. Então, assim, vendo que muitas empresas, a gente ainda está em home office, e isso vai ajudar a gente a ter o contato com as pessoas de dentro da empresa, ser mais efetivo, ser mais rápido, conseguir ter uma automatização, que isso é uma coisa que tem muito a ver com tecnologia. Então, deixar de fazer trabalhos manuais repetitivos e deixar que a máquina faça isso pela gente, são pontos que são muito relevantes, que podem ajudar com que você tenha um sucesso nessa sua jornada, sabe? Então, eu posso levantar esses 2 pontos. Perfeito. E acho que uma grande questão também sobre essa questão do legado é entender que fazer escolhas bem feitas, né? Porque, pô, essa é uma decisão, mudou todo o teu legado, você também entender que você precisa contratar uma solução confiável, mudar, tirar o legado, para mudar para uma solução em que você, um mês depois, percebe que é errada, não é um bom ponto. Então, fazer esses investimentos com o pé no chão também. Sim. A gente pede muito agilidade, mas a agilidade ela tem que vir com um certo nível de assertividade também, né? Até eu tava vendo outro dia uma frase que eu achei muito interessante, que é que nunca nenhum CTO foi demitido porque contratou a IBM ou Oracle. Então, é um caminho muito seguro nesse sentido. Sim, eu vejo que para a TI é uma dor para eles, mudanças. Então, assim, você imagina você virar uma ferramenta que já está inserida na operação, com tudo que está ali dentro. Então, tem dados, tem informações, tem rotinas das pessoas que já sabem como é que funciona aquilo, e ele tem que começar aquilo do zero. Então, assim, eu entendo 100% como eles ponderam isso e tentam postergar isso para até o momento do tipo, eu não estou conseguindo crescer por causa dessa limitação dessa ferramenta. Então, é sobre entender no momento que você está. As ferramentas legadas, muitas vezes, elas não deixam, não se atualizam, não, elas acabam tendo limitações muito grandes e acabam que elas não conseguem te levar para o próximo passo. E é nesse momento que você tem que validar mesmo o custo-benefício de tomar essa decisão. Mesmo que seja algo que vai impactar a operação, sim, muitas vezes impacta, e deixar claro que já, olha, eu estou fazendo essa mudança porque vai ser o melhor para a nossa empresa, o melhor para a nossa área, a gente vai conseguir ter esse ganho. Então, assim, a visibilidade e a clareza dos porquês, eu acho que ajudam a tomar essa decisão. O que a gente vê assim, aqui na Top 10 que são muitas empresas que, além de ter essas ferramentas legadas, são todas muito descentralizadas. Então, o que uma ferramenta de mercado poderia fazer, eles têm 3 feitas próprias ferramentas, sabe? E isso acaba deixando cada uma das áreas ilhadas. Então, acaba que não tem as informações centralizadas, não tem visibilidade das outras áreas. E quando você traz alguma coisa de mercado, uma coisa que a tecnologia consegue agregar, você vê vários benefícios, mas ainda tem uma dificuldade por trás, sabe, da operação. Total. E que eu sei que para eles, para essas áreas de TI, é algo que eles ponderam muito. E acho que eu trago muito pro nosso lado também, nós como fornecedores de tecnologia, que a gente precisa adotar um pouco de algumas práticas do mercado B2C, né? Por exemplo, a Apple ela tem um grande case que é a questão da mudança do aparelho, do iPhone. Então, pô, tu comprei um iPhone novo, loguei na minha conta do iCloud e tem um aparelho funcionando exatamente conforme o antigo, com as novas atualizações, né? E aí, outro dia eu tava conversando com uma empresa, tipo, era uma multinacional, ela tinha sede em vários países no ramo de distribuição de alimentos, e eles estavam passando por um problema de mudança de ERP. Do SAP pro SAP, do Business One pro S/4HANA, ou seja, mesmo fornecedor, só que um era um Prime, servidor local, o outro cloud. E o grande problema vou perder todo o meu histórico de dados, todo. Então, assim, o que eu construí em 40 anos de negócios, eu não vou ter no meu RP novo, porque a mesma solução do mesmo fornecedor não era compatível. Então, nós como fornecedores de tecnologia também precisamos dar uma força na área de TI nesse sentido, porque
Pô, você perder 40 anos de... Não 40 anos de dados, porque, enfim, há 40 anos atrás não existia nem computador pra gente estar falando de RP, mas... Diminuir o esforço, né? Anos e décadas de dados por causa disso, então a gente também precisa ajudar muito nossos parceiros, assim, da área de TI nesse sentido, né? A gente, muitas vezes, ainda é muito tradicional também. Sim, sim. Mas essa é uma das principais dores que quando empresas grandes, né, que têm um histórico maior, que já têm uma ferramenta, é uma das principais perguntas que eles chegam para a gente, do tipo, como é que vai ser? Vocês conseguem colocar o histórico? Como é que é a implementação? Porque tem ferramentas de mercados competidores da Topdesk que tem um processo muito longo de implementação, enfim, o desenho da ferramenta é feito de forma diferente. Então, tem tudo isso, e isso impacta muito na operação de TI, por ser, enfim, o coração da empresa, é onde roda a tecnologia, que roda o fluxo, né, o funcionamento da empresa, acaba sendo algo que eles ponderam muito. Até falando um pouco da perspectiva técnica, o conceito teórico do Data Warehouse é justamente para mitigar esse tipo de problema, né? Então, tipo assim, se na troca de um sistema tiver todos os dados duplicados no Data Warehouse para fazer esse armazenamento em massa, independente do sistema ou fornecedor, você não perde o histórico. Ou independente do banco cair, ou sei lá, se o prédio pegar fogo, tá tudo guardado na nuvem, sem erro, sem perigo de cair, sem perigo de ficar lento, sem perigo de, não sei, né, ter qualquer consequência negativa quanto a isso também. Até pro time de business, porque o que chega de gente pra gente falando, conectei o BI no banco de produção do meu RP e derrubei o RP. O que aconteceu? Cara, chega muito, tipo uns 2, 3 por semana. Exatamente. Eu já vi isso acontecer aqui também. Acontece muito. Tô falando de BI, mas de qualquer aplicação. RPA, qualquer coisa que você plugar no banco de produção, se o servidor for capacidade limitada, já era. Sim. E isso é justamente aquela filosofia, né? De não ter que fazer tudo de última hora, porque, decidi agora trocar meu sistema. Se tivesse uma filosofia um pouco mais gradativa, pensada desde um ano atrás, aí vai mitigando aos poucos e vai avançando nessa maturidade dos dados também, né? Sim. Sim. É aquilo que a gente fala. Maturidade tem a ver. A gente tem os nossos próprios exemplos como pessoa, né? Sim. Cada fase da nossa vida é um desafio. Então, assim, não adianta nada a gente pegar uma criança e falar assim: nossa, senta aqui, vamos fazer uma geometria avançada. Então, assim, a gente entender que cada momento vai ter o seu desafio e vai ter aquele ponto que vai dar. Vai ser mais eficiente para você. Então, que você vai ter a adesão da equipe, vai ter a maturidade do processo, então vai estar tudo muito alinhado. Então, entender qual é esse momento e qual é a escolha que tem que ser feita para o momento atual da empresa, da área, e por aí vai. Perfeito. E aí, para a gente já caminhando um pouquinho para o fim do nosso papo, tá muito legal, dá para ficar umas 3, 4 horas aqui falando. Mas queria entender se você tem algum case, algum exemplo de mercado legal que você acha que vale a pena falar de como a área de TI conseguiu, de fato, potencializar os resultados de negócio de uma grande companhia. Bacana. Eu trouxe, assim, alguns cases, podem parecer genéricos, né? Mas de uma área que a gente atende aqui, né? É uma grande empresa da ramo de academias, e eu achei muito, muito legal como eles trouxeram a tecnologia para algo que é muito físico, é ali, né? A vivência da academia é naquele espaço. E eles trouxeram a tecnologia tanto para entender quais são os aparelhos que são mais usados, como que eles conseguem atender esse aluno ali na academia, quando ele está num aparelho, sem ter que sair do aparelho, como a de uso daqueles aparelhos e como que eles fazem para conseguir ser proativamente entender o ciclo daquele aparelho, porque os aparelhos eles têm manutenção, mas não é nada legal quando você chega na academia e tá aquela plaquinha em manutenção e o aparelho demora para voltar. Enfim, então é muito legal ver exemplos de empresas que não são, assim, a tecnologia na academia é muito naquela parte de você entrar ali na recepção e fazer o seu cadastro, mas e o além disso, sabe? E o além da experiência, trazer a experiência da tecnologia pro aparelho, para aquele momento de que você está fazendo o seu exercício. Então, esse é um dos cases que eu trago.
E outro case também muito legal que a gente tem aqui de uso de tecnologia, eu escolhi a dedos, né, empresas que não nasceram tecnológicas, mas que usam a tecnologia para conseguir evoluir, enfim, ter melhores processos. Por exemplo, como a gente tem uma outra empresa aqui muito grande da área de logística, que conseguiu fazer, agregar, né, ao Topdesk, ao processo de TI, aí e várias outras questões, várias integrações com outras ferramentas de outras áreas, que conseguiu fazer com que eles evoluíssem na maturidade do ponto que eles chegaram 8 meses depois, eles já estão no nível seguinte. Então, aqui na Top Desk a gente tem uma outra forma de olhar os níveis, né? Então, aqui são 5, e eles saíram do número 2 e conseguiram ir para o nível 3, que é um nível que ainda está na reatividade, mas que já tem os processos mapeados. Então, assim, a abertura que eles tiveram para a adesão da Top Desk e dos processos dentro do Top Desk ajudaram com que eles evoluíssem, conseguissem embarcar outras áreas, e agora eles são um CSC, então tem várias áreas dentro do Top Desk. Então, isso é muito legal, esses exemplos que a gente tem de empresas que... E o mercado é extremamente tradicional, né? Porque logística é operações pura. Tipo, operação pura. Operação pura. Foi muito legal encontrar ele no evento e ver como ele estava falando que, assim, ele é de TI, então ele é uma pessoa tecnológica. Então, assim, ele muito feliz que ele conseguiu a adesão da empresa para isso. Eles tinham uma ferramenta anterior, mas que já estava limitando a operação deles. Então, assim, ele conseguiu trazer isso e não só mostrar o trabalho legal dentro de TI, mas também começar a trazer outras áreas como RH e financeiro para dentro do mesmo sistema, sabe? Sim. Pô, muito legal, assim. Eles são que eles vêm mercados bem complexos, né? Porque a academia que você falou é puramente físico, literalmente, assim, né? Sim, sim. E aí, parte daí dentro, depois da catraca, a maioria delas se limitam, né? Mas isso é muito legal, porque você consegue usar a tecnologia para ganhar efetividade na tua operação, né? Que é o caso da academia, né? Pô, qual equipamento que eu vou comprar? Qual o tempo que eu vou levar para o usuário? E, querendo ou não, para a academia, ela quer que o usuário vá, mas se o usuário fica menos tempo lá dentro, para ela melhor, né? Então, assim, no sentido de que ela tem uma maior disponibilidade daquele equipamento. Então, consigo ter uma operação mais eficiente. É bom para um cliente, é bom para mim. Tem que ter esses dois pontos. Assim, a academia, ele é um espaço físico limitado, que você não quer que a pessoa nem fique pouco tempo, nem muito tempo. Então, assim, tem uma média ok. Mas também quem gosta de ficar na academia esperando o aparelho, sabe? Então, assim, se eles conseguirem ser muito mais proativos, tipo, você está com uma dúvida, e aquelas academias enormes, que você gasta pelo menos 5 minutos para conseguir achar um professor, e aí o professor, enfim, muito usar a tecnologia para isso foi realmente muito legal. E isso Genial. foi um case que eles trouxeram, que eles desenvolveram. Então, acho que vocês devem ter visto restaurantes que você chama o garçom pelo botãozinho, né? Sim. Então, eles colocaram o botão em todos os aparelhos e ele vibra no celular, no relógio do professor. E aí cada professor fica com uma área da academia e quando toca, ele sabe qual é o aparelho pelo relógio e vai lá atender o aluno. É até uma implementação até um pouco simples, né, Carla? Tipo assim, sem muita curva de aprendizado. E uma vez que você começa, a tendência é que você vá ficando atrás de outras... o que mais eu posso fazer? Aonde eu posso ir além? Qual é o capricho? E outra, né? Uma vez que você se estabiliza aí, você não quer mais voltar. Deu um erro aqui, vamos tirar os botões. Não, mas aí não dá. Vamos ficar como a gente estava 10 anos atrás. Vamos procurar outra coisa, né? Nem o consumidor aceita mais. Depois que você faz aquele nível de comodidade... Mas eu percebi nessa tua fala um grande insight, um ponto que a gente não falou aqui no nosso papo inteiro, que é o poder da criatividade nesse processo de transformação digital. Cara, muitas vezes é fazer mais com menos mesmo. Em vez de pensar na solução mais robusta, pensar na solução mais criativa, muitas vezes funciona também, né? E a gente não comentou um pouco sobre isso, mas foi um grande insight que eu tive, assim. A tecnologia ela tá aqui para potencializar, mas enfim... A ideia mesmo desse processo de mudança de processo, de redesenho, de mudança de jornada do consumidor, ela vem muito da nossa criatividade também. E de ouvir o cliente, né? Que é uma coisa que a gente conversou.
Uhum. É a imersão na sua operação. É você conseguir estar ali muito próximo de quem está usando, muito próximo das suas próprias deficiências, enfim. É olhar para essas coisas e tirar insights delas. Então, dos números, do tempo de uso das pessoas num aparelho, é o tempo de espera das pessoas num aparelho. Então, assim, é olhar para essas pequenas coisas que permeiam a sua operação e conseguir tirar delas ou alguma inspiração para conseguir fazer diferente, sabe? Para conseguir usar a tecnologia, usar o recurso humano, o recurso físico, para conseguir ter uma evolução, sabe? Perfeito. Bom, Carla, e pra gente encerrar nosso podcast, tem uma única pauta fixa aqui em todos os episódios, que é o famoso exercício de futurologia. Aqui, né? E aí, queria entender o que você acredita que, de fato, vão ser as grandes mudanças que as empresas vão passar nos próximos anos em termos de jornada de transformação digital, né? Mudança da sua operação, digitalização de processos. Que tipo de tecnologia você acha que tá emergindo e que vem para ficar agora? Olha, já vem sendo pauta, né, o IoT há um tempo já. Sim, Enfim, a gente se conectando com as coisas e as coisas se conectando. Eu acho que vai ter um aceleramento nessa questão. Vai concordo. ser popularizado isso. A gente vem com Alexa, que de uns anos para cá tem essa evolução, e aí eu tenho certeza que a Alexa vão embarcar nela uma inteligência muito mais chat GPT nela, e aí ela vai. Ninguém vai segurar essa tecnologia tão próxima da gente. Vai virar uma amiga, né, Carla, da gente? Vai virar, vai virar. Porque assim, ainda a gente. Eu tenho Alexa, eu converso com ela e ela não tem a mesma interação que o chat GPT, então eu acredito que a Amazon não vai. Ela já tem a sua própria inteligência artificial, né? Mas eu acho que ela vai embarcar isso na Alexa, e aí a gente vai ter uma popularização muito grande do IoT, que já assim, já vem muito acelerado, né? Com as questões, eu vejo, no meu ponto de vista, com a vinda da Alexa, a gente tem isso, enfim, casas automatizadas, e eu acho que isso vai se popularizar e mais pessoas vão ter acesso. E eu vejo a questão do chat mesmo, de como a gente está aprendendo a conversar com ele, enfim, evoluir com ele, mas nunca esquecendo também do lado humano, que eu acho que é muito forte, que a gente tem que ter tecnologia, mas a gente tem que ter os processos humanizados também, entender que nem vocês comentaram, que a gente quer se comunicar, que a gente quer falar, que a gente quer ter contato, que a gente quer ver pessoas, enfim. Eu acho que é ter esses dois mundos muito balanceados, tecnologia e pessoas. Eu concordo muito. Assim. Já me peguei perguntando, Alexa, quando é que você vai usar o chat GPT? Perguntei se já tinha aplicativo do chat GPT para Alexa. Mas eu concordo muito, assim, né? Eu acho que ela vem muito para também ser uma interface muito grande entre pessoas e empresas. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, a Domino's lançou uma funcionalidade que você consegue pedir pizza direto pela Alexa. E não pegou tanto na época. Eu lembro que foi um hype muito grande, mas acabou não pegando tanto. Mas eu acho que a partir do momento que esse tipo de tecnologia começa a entrar muito na nossa vida, enfim, como consumidor final, as empresas também vão acabar utilizando isso para ser uma nova ponte, uma nova interface com o seu consumidor, né? Sim. Querendo ou não. Acho que é muito da evolução, né? A gente também, que nem esse exemplo que você deu, também teve exemplo dos óculos, né? Sim. Virtuais que não, enfim, teve a Google chegando com óculos, mas que as pessoas não aderiram. Agora a gente vê a Apple novamente trazendo essa tecnologia. É muito da adaptação, da evolução, da gente estar preparado também, porque como a gente viu nesses exemplos, isso quer dizer que o público não estava preparado para esse tipo de interação. Então, pode ser que alguma coisa ali não ficou muito bem mapeada. Então, também tem essa questão da adesão humana também. E controlar a nossa ansiedade também, né? Porque a gente tá muito... Desde a época do surgimento do iPhone, a gente quer... qual vai ser iPhone foi disruptivo. Qual vai ser a próxima tecnologia? Vai ser a Alexa? Vai ser o óculos? Eu acho que isso também é muito da nossa ansiedade. E as empresas, elas têm que atender, atender isso, porque, querendo ou não, elas querem vender. Enfim, o mercado faz parte do jogo do mercado. Mas a gente também, como consumidor, a gente também tá muito nesse sentido. A gente quer a solução... E quando chega, a gente nós mesmos não nos vemos prontos a usar ela, né?
Estamos mal acostumados, é tipo isso. Acho que precisa de educação. A gente não tá aprendendo muito a lidar com isso nesse sentido ainda. Eu concordo. A gente pode ver isso com os óculos, que são super legais, super tecnológicos, você consegue fazer 1 milhão de coisas, mas ainda não encaixou na nossa rotina, no que a gente espera. Às vezes é preço também, né? Como é muito novo, acaba que não é muito fácil distribuir para todo mundo. Também. A popularização tá aí para isso. Quando eu falo em popularização, é conseguir dar acesso para todo mundo a essa tecnologia. E aí, quando chega nesse nível, já está muito fácil, já está maturado, já está, enfim, já está bem testado, né? E aí a gente acaba conseguindo embarcar mais fácil. Perfeito. Bom, e para ajudar você que está iniciando esse processo de jornada de transformação digital na tua empresa, ou já está avançado, se identificou com um dos níveis que a gente acabou mencionando aqui, junto com a Topdesk, lançamos esse teste de maturidade digital das empresas, onde você pode responder um quiz rapidamente e você, a partir daí, recebe um diagnóstico personalizado da tua empresa. E é importante falar que a gente quebrou esse teste em quadrantes, tá? Então não quer dizer que você está no nível 1, 2, ou 3 ou 4, não. Pode ser que um desses quadrantes você esteja avançado num nível, claro que a gente resumiu, mas no outro não. Então no quadrante de infraestrutura eu estou no nível 2, no quadrante de cultura organizacional eu estou no quadrante 3. Então a gente te entrega um diagnóstico realmente personalizado para a tua empresa com base nesses quadrantes, tá? Então não é algo, você vai ter que se encaixar em um desses níveis e pronto, não. Para cada uma dessas áreas desse processo de transformação digital, a gente acabou linkando alguns níveis para vocês. Onde vocês encontram esse teste para poder responder? Nas redes sociais da Benalytics, da Topdesk, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, enfim, dos nossos sites também, tá bom? Tá disponíveis. E aí, queria agradecer muito a Carla por ter topado bater esse papo com a gente. Então, foi uma conversa muito legal, assim. Eu saí daqui com vários insights, várias coisas bem legais pra gente implementar aqui na nossa rotina também. Queria agradecer muito a tua disponibilidade e, enfim, por ter topado participar desse papo e vou abrir espaço para suas considerações. Fica à vontade, Carla. Muito obrigada, também gostei muito desse papo com vocês. Acredito que olhar para a empresa nesse nível que a gente está propondo é um exercício que vai dar muita visibilidade, vai dar insights para vocês. Pensar que, assim como o Daniel falou, você pode estar em pontos de maturidade diferentes para cada um desses pilares, tá tudo bem. É você saber que você está ali e o ponto que você pode, os investimentos que você pode fazer para conseguir melhorar o nível desse ponto específico. Isso é muito legal. E vai ajudar todo mundo que a gente está nesse processo, né, de fazer a programação e pensar em 2024. Então, pode ser um momento bem legal de começar o planejamento com esses insights. Perfeito. E queria agradecer também a Cláudio E queria agradecer também ao Cláudio por ter aceitado nosso convite para bater esse papo com a gente. Muito obrigado, viu, Daniel? Sempre uma satisfação aqui, prazer também conhecer, viu, Carla? Prazer. Foi ótimo o papo. Bom, pessoal, e nos vemos no próximo episódio do Dados Cash.